5 motivos para evitar o açúcar. 1. Toxicidade. O robusto compilado de evidências científicas vem mostrando que o açúcar, sobretudo quando consumido em excesso, pode desencadear um processo de toxicidade hepática e uma série de outras doenças. Pesquisas realizadas pelo endocrinologista pediátrico e renomado professor da Universidade da Califórnia, Robert Lustig, demonstram evidência sobre a toxicidade do açúcar e seus danos ao fígado, assim como a relação entre o consumo de açúcar e a síndrome metabólica. 2. Danos à memória. Um estudo da Universidade de New South Wales, na Austrália, descobriu a correlação entre o consumo de açúcar e o comprometimento da memória. O estudo feito com ratos de laboratório demonstrou que apenas uma semana de consumo de açúcar foi suficiente para provocar danos à capacidade cognitiva e inflamação da região hipocampal do cérebro, associada à memória cerebral. O que surpreendeu os pesquisadores foi a velocidade com que a deteriorização cognitiva ocorreu, assim como a irreversibilidade dos danos. 3. É viciante. Quando consumimos açúcar, um componente químico chamado dopamina é liberado. A dopamina é um neurotransmissor que, quando liberado, proporciona uma sensação de prazer. Sabendo disso, a indústria alimentícia utiliza o açúcar em quase todos os seus produtos, como pães, hambúrguer, cereal matinal, barras de cereal, aveia, iogurte, granola, caldo de carne, refrigerantes, biscoitos e muitos outros. É justamente graças à presença de açúcar nos alimentos que muitas pessoas não resistem à sensação de prazer proporcionada por essa substância e acabam sentindo os mesmos efeitos de uma pessoa viciada. 4. Os efeitos do seu consumo se assemelham aos do consumo de álcool. Pesquisas feitas pelo PhD e professor da Universidade da Califórnia, Robert Lustig, demonstram que o açúcar exerce efeitos tóxicos no fígado que são semelhantes aos do álcool, o que não é uma surpresa, já que o álcool é derivado da fermentação do açúcar. Lustig argumenta que, assim como o álcool, o açúcar refinado deveria sofrer restrições em seu consumo. Para o professor Lustig, o consumo da frutose presente em frutas e vegetais integrais é segura, porém o mesmo não pode ser dito sobre o açúcar refinado e o xarope de milho, que são adicionados na maioria dos alimentos e bebidas. O perigo do açúcar refinado se dá basicamente em razão da perda de fibras durante o processo de refino, fazendo com que a taxa de metabolismo da frutose no fígado seja maior. 5. Relação com a obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2. Diversas pesquisas publicadas por respeitadas revistas científicas demonstram uma correlação do açúcar com diversos fatores de risco, como a obesidade, o aumento da pressão sanguínea e a diabetes combinada com a resistência à insulina. Todas essas condições de saúde estão diretamente associadas ao consumo excessivo de açúcar. Portanto, é importante lembrar que o consumo de açúcar em pequenas doses não é prejudicial, mas em grandes doses podem matá-lo lentamente. Para quem tiver interesse em se aprofundar no tema, deixarei o link dos artigos científicos utilizados na formulação do vídeo. Obrigado pela atenção.